mas eu sou batizado, eu já entreguei o caminho para o Senhor, é verdade? Você está mesmo seguindo a Jesus, fazendo a vontade de Jesus? Se você ainda continua fazendo a tua vontade, você não é seguidor de Jesus não, saiba disso, viu? Nós vamos fazer a leitura do texto, Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 em diante. O texto já está no mural, nós vamos fazer a leitura. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azarrogue de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhe: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Nós vamos orar? Vamos apresentar a nossa vida diante do Senhor, para que estejamos atentos àquilo que o Senhor tem, através da sua palavra, para a nossa vida. Soberano Deus, majestoso Pai, é no teu nome, excelentíssimo Deus, que nós oramos. Oramos, grandioso Deus, pedindo a tua graça, pedindo a tua misericórdia sobre cada um de nós. Espírito poderoso de Deus, que vasculha e conhece a mente e o coração de cada um, o Senhor é poderoso para nos fazer entender, o Senhor é poderoso para nos orientar, e a tua palavra ela é viva e eficaz. Assim, ó Pai, nós desde já te agradecemos por tudo no nome bendito de Jesus. Amém. A palavra que nós lemos, o Evangelho de João, nós estamos seguindo uma sequência no Evangelho de João, e o Evangelho de João, ele é muito particular em relação aos outros evangelhos. Se você é um estudante da Bíblia, está habituado a ler os evangelhos, você vai notar que o Evangelho de João, ele é diferente de Mateus, de Marcos e de Lucas. Não apenas pelo fato de ter sido escrito por uma outra pessoa, mas porque o foco de João é extremamente diferente do foco dos outros escritores. E os estudiosos, eles nos dizem que o Evangelho de João, ele não é chamado de Evangelho sinótico, porque ele não tem a mesma base que os outros. E o Evangelho de João é um Evangelho extremamente poderoso no quesito de nos mostrar a deidade, ou seja, a forma como Jesus se apresenta como Filho de Deus. No Evangelho de João, você tem o Evangelho todo sendo trabalhado pelo escritor para deixar bem categorizado, para deixar bem explícito que Jesus tinha consciência plena de quem ele era. Jesus não era apenas um homem especial que nasceu no Oriente Médio. Jesus tinha consciência da sua filiação divina. E por causa disso, as coisas que Jesus dizia e as atitudes que Jesus tinha, elas foram relatadas. E o evangelista João, ele nos relata esse episódio tão ímpar e tão importante. Nos outros evangelhos, você vai encontrar essa mesma passagem.
porém os outros evangelhos não colocam no início essa passagem. E se você acompanhou a leitura comigo, nós lemos no capítulo 2, o Evangelho de João já falando a respeito que Jesus teve essa atitude que trouxe uma estranheza até mesmo para os discípulos. A atitude de Jesus foi uma atitude que ninguém esperava. E você tem em João o único que fala que Jesus fez um azarrogue, ou seja, ele fez um tipo de um chicote para espantar os animais que ali estavam. Bom, esse é o conteúdo histórico e o pano de fundo do nosso enredo de hoje. Aquilo que o evangelista João, ele trouxe, e através dos séculos tem sido pregado, nós hoje vamos nos debruçar sobre esse texto e trazer para os irmãos aquilo que João demonstrou. Ele mostrou claramente o que estava acontecendo entre aqueles judeus tradicionais. Eles estavam demonstrando uma falta de reverência para com a casa de Deus. Então esse é o conteúdo histórico e essa é a temática. Então o Evangelho, ele mostra a intenção, principalmente a intenção pública de Jesus. A intenção pública de Jesus era de chamar a atenção dos fariseus e doutores da lei. Você vai entender à medida que nós formos discorrendo sobre o texto. Então, Jesus tinha e tem sempre um propósito. E é isso que a Bíblia nos vem falando, que Deus é um Deus de propósito. E como Jesus é filho de Deus, por ser filho de Deus, Jesus trabalha na mesma linha que o seu Pai. Ele mesmo disse isto, quando Jesus curou no sábado, e questionavam a Jesus por que ele fazia essas coisas no sábado. Jesus disse, o meu Pai trabalha no sábado, e eu trabalho também. E aí aqueles que estavam interrogando Jesus ficaram embasbacados, como assim o seu Pai? Você está se fazendo igual a Deus? E Jesus realmente, ele tinha essa consciência, irmãos. Eu sei que isso pode escandalizar as pessoas que não conhecem propriamente a Bíblia, desconhecem o conteúdo histórico, desconhecem todos os fatos e ações de Jesus, e pelo fato também de não conhecer quem é Deus. O Deus da Bíblia é um Deus que esclarece quem Ele é. O Deus da Bíblia é um Deus que se revela, e Ele fez isso através dos séculos. Ele se revela como o Criador do universo. Ele se revela como aquele que sempre existiu. Deus não tem princípio, Deus não tem fim. Deus, Ele é. E através da ação de Deus, o universo existe. E por causa do poder de Deus, e por causa da ação sobrenatural de Deus, nós existimos. A ciência não consegue explicar como que a raça humana veio existir. Você não vai encontrar nenhuma lei falando a respeito de como nós surgimos nesse planeta. O que existe para você que já estudou, fez o ensino médio, ou talvez tenha feito o ensino superior, você vai ouvir falar a respeito de algumas teorias. Talvez você já tenha ouvido falar da teoria de Darwin. Darwin foi um cientista inglês que fez uma pesquisa muito extensa e fez alguma pesquisa na ilha chamada Galápagos. Ele fez uma viagem e Darwin percebeu que naquela ilha, alguns pássaros, eles tinham um bico com um formato diferente. E o bico de alguns pássaros era bem específico para que aquele pássaro pudesse comer um fruto ou pudesse assim alcançar o néctar de alguma flor. E com isso Darwin foi fazendo o seu relatório e foi se apercebendo que a natureza ela evolui, que a natureza ela se adapta ao meio ambiente. E isto é notório, irmãos, só existem em algumas partes do mundo animais que são endêmicos daquela região. No Brasil não existe elefante. Nenhum elefante nasceu no Brasil. Os elefantes ou são africanos ou são da Ásia. Na Europa não tem elefante, nas Américas não tem elefante, assim como não existe canguru no Brasil. Se existe é porque trouxeram da Austrália, mas o canguru, ele é natural da Austrália.
essas divisões que existiram no mundo e essa transformação fez com que esses animais ficassem em regiões diferentes e esses animais só existissem nessa região. E por causa disso, a pesquisa de Darwin veio relatando uma evolução. E com essa mentalidade, Darwin também imaginou que o ser humano também fosse da mesma forma. Por isso que existe aí uma teoria que o homem tenha evoluído dos símios, ou seja, dos mamíferos, dos macacos. E na realidade, não foi bem isso que Darwin disse, mas ficou como se fosse, e fizeram muita chacota desse cientista. Porém, o que eu tenho para falar para vocês existem sim hominídeos que existiram antes do homem sapiens, mas não existe um elo que ligue esses homens da caverna, hominídeos, com o homem sapiens. Significa dizer que a Bíblia, ela relata que Deus criou o homem. Criou que forma de homem? Criou o homem inteligente. Deus cria um homem, esse homem que tinha condições e habilidades naturais para cuidar da natureza, para pescar, para fazer o que o homem tem feito. E a Bíblia, ela não é um livro de história propriamente, muito menos um livro de ciência. Então quem busca encontrar ciência na Bíblia vai ficar decepcionado, porque a Bíblia não tem essa prerrogativa, muito menos essa responsabilidade ou incumbência de trazer a ciência. Então quem procura ciência não vai encontrar. O que você vai encontrar, o que eu encontro, o que a humanidade tem encontrado, é que Deus, ele se apresenta como o Criador do universo. Ele é a mente superior que criou todos os seres vivos. Ele é aquele que criou o universo, e o universo se expande a cada instante. E nós estamos aqui, irmãos. Você talvez não saiba, eu talvez não saiba como nós viemos parar nesse planeta, mas uma coisa é certa, que Deus, ele se revela como Criador. E como se revela como Criador, Deus exige da humanidade esse reconhecimento de Senhor. Ele é Rei, Ele é absoluto, Ele é Senhor, Deus é o Todo-Poderoso. A vontade dEle não é suplantada, a vontade dEle não pode ser ignorada. Deus se revela como Santo, como Santíssimo. E esse texto que nós lemos fala de um lugar que o próprio Deus determinou que fosse criado, o templo em Jerusalém. Deus mandou e deu ordens para que esse templo fosse criado, para que ele, Deus, pudesse ser reverenciado pelos homens. E nessa leitura que você e eu nós fizemos, nos mostra o texto de João, que naquele lugar onde deveria ser o lugar para as pessoas, para o estrangeiro poder adorar a Deus, que era o pátio externo do templo, estava repleto de vendedores de animais, de cambistas que ali estavam para fazer troca de dinheiro, de homens que estavam ali vendendo animais que deveriam ser oferecidos em sacrifício. No mundo antigo, a linguagem que as pessoas entendiam no mundo antigo era essa linguagem, a linguagem de que um Deus necessitava receber ofertas, e essas ofertas eram ofertas de sangue ou poderiam ser ofertas em cereais. Hoje isso não faz o menor sentido para nós, mas há 4.000 anos atrás, o pensamento do homem era muito diferente. A evolução que nós tivemos, principalmente na era industrial, trouxe muitas coisas que hoje você, que é jovem, nasceu num período onde nós temos uma evolução muito grande. Mas as pessoas que nasceram no século passado, muitas delas, se tivessem vivido até hoje, não teriam as mínimas condições de lidar com tanta coisa nova que surgiu. E esse Deus, que é o Deus que inova, esse Deus que avança, esse Deus que deu sabedoria e inteligência ao homem, é o mesmo Deus que constituiu no passado e determinou para aqueles homens que eles deveriam exaltá-lo, glorificá-lo. E esse Deus do qual eu estou falando é o Deus Todo-Poderoso, é o único Deus que existe. Talvez hoje, como eu estou citando para você, é algo muito estranho falar de templo, falar de oferecer sacrifícios. Mas essa linguagem é uma linguagem no mundo, não somente no mundo oriental, mas no mundo ocidental também.
aqui nas Américas, entre os indígenas também, nacionais, os indígenas brasileiros, muitos também faziam sacrifício. E se você for um estudante e gosta de arqueologia, gosta de história, e você for pesquisar a história dos Incas, dos Maias, que são os povos antigos andinos, vocês vão saber que esses povos também, no México antigo, no Peru, na Bolívia, ofereciam e faziam sacrifícios humanos, não eram apenas sacrifícios de animais, sacrifícios humanos. Então a mentalidade do homem antigo, ele entendia que era necessário o derramamento de sangue para agradar a um Deus. E Deus pegou essa linguagem do mundo antigo e manteve essa linguagem, porque os homens entendiam dessa forma. É como se nos dias atuais, nós brasileiros, vivendo no século 21, hoje você e eu temos tecnologia nas nossas mãos. Você lida com um aparelho que, alguns anos atrás, era um aparelho muito simples, que era usado apenas para fazer ligações. Foi passando o tempo e o nosso celular, ele passou a ter MP3, depois passou a tirar fotos, depois passou a ter mais arquivos, e quando a internet se expandiu, chegaram os smartphones. Então hoje até uma criança pequena pega um smartphone e sabe lidar, mas algumas pessoas, que como eu citei, mais antigas, nem sabem lidar com o smartphone. O meu pai mesmo é um deles. Nós compramos celular para ele e não adiantou nada. Sabe aquele celular de tecla grande? Ele não quer. Ele quer um celular para colocar o dedo, mas ele não sabe usar. Mas ele não quer o celular antigo. Quer um celular moderno, mas não sabe utilizar o celular moderno. Porque todo mundo tem. As crianças, até o bebê hoje já sai da maternidade com celular, praticamente. É incrível. E nós nos adaptamos com isso. Mas imagine vocês, se alguém do passado pudesse estar nos dias atuais, ele ia chegar nesse mundo globalizado e perceber que máquinas pesadíssimas, que são os aviões, que passam de um lado para o outro, navios feitos de aço, que pesam milhares de toneladas, flutuam, tantas coisas que a ciência desenvolveu. O homem viaja e manda satélites para o espaço, tem naves interestelares, nave hoje indo para Marte, tanta tecnologia. E se nós disséssemos e pudéssemos viajar no tempo, e hoje nós saíssemos daqui, fôssemos parar no primeiro século da era cristã, você seria uma alienígena. Nós falaríamos coisas que aquele povo não iria acreditar que existe. Eles não iriam acreditar, porque não faria o menor sentido. E hoje eu estou trazendo para vocês o tempo dele para nós. É como se eles, como que nós viajássemos para lá e chegássemos diante do templo e olhássemos aquele povo ali adorando a Deus e levando um sacrifício para Deus. E o que aconteceu nesse texto foi algo extraordinário, que Jesus, ele tomou uma atitude que ninguém esperava. Jesus ficou com muita raiva quando ele olhou e viu aquele monte de homens ali num espaço onde deveria ser o espaço para o estrangeiro adorar a Deus, no espaço onde os judeus deveriam preservar para que os estrangeiros fossem lá e adorassem ao Senhor, no lugar onde as pessoas deveriam estar ali se prostrando e adorando a Deus, estavam animais, estavam bois, estavam ovelhas, estavam ali vendedores de pombos, pessoas fazendo troca de dinheiro, e Jesus derrubou a mesa dos cambistas, Jesus pôs para correr os vendedores de animais, e Jesus disse: não façais da casa do meu pai covil de ladrões. E os judeus que estavam ali, os tradicionais, os homens que eram responsáveis pela organização daquele templo, olharam para Jesus espantados e disseram: mas quem foi que te deu essa autonomia, essa autoridade para você chegar aqui, derrubar a mesa, virar tudo e pôr esse povo para correr? Quem foi que te deu essa autoridade? Vocês já imaginaram a situação? É como se hoje alguém chegasse na feira, no sábado, e começasse a virar todas aquelas bancas e dissesse: ó, não é para fazer banca aqui não, eu não quero ninguém vendendo nada. O que iria acontecer com alguém que fizesse isso nos dias atuais? Ele ia voltar com um pedaço de banca na cabeça, não voltaria? Não voltaria com a melancia na cabeça, com a jaca nas costas? Jesus,
ele enfrentou aquela situação. A autoridade dele e a imposição dele fez com que aqueles homens brecassem. Talvez você não leve muito isso em consideração, mas eu estou fazendo você pensar nesse momento. Se fosse você lá com seus animais que você recolheu, trouxe, estava lá fazendo um negócio para vender, daqui a pouco aparece um homem estranho e derruba tudo, põe tudo para correr, certamente você ficaria bravo com ele. Mas como nós somos cristãos, você olha para esse texto e você acha tão tranquilo, mas isso não é tranquilo, é estranho. O que Jesus fez não era comum. Agora, quando ele retoma essa posição, tira todos aqueles vendedores dali, retorna àquele lugar para ser o que era antes, para ser um lugar onde deveria estar ali pessoas que viriam de outras nacionalidades, porque o judeu não permitia que estrangeiro ficasse com eles. No templo existia o pátio dos prosélitos, ou pátio externo, depois existia um pátio para as mulheres, depois um pátio para os homens, um pátio para os sacerdotes, era tudo separado. Então onde existia sacerdote, o povo comum não ficava, onde estavam os homens, as mulheres não estavam, e onde estavam os estrangeiros, bem distante, e era exatamente no lugar onde os estrangeiros deveriam estar, que os judeus permitiram que ali fosse como se fosse uma feira livre. Não estavam ali honrando a Deus e muito menos se preocupando com as pessoas que estavam naquele lugar. O que a gente pode deduzir? Obviamente que, como eu já disse para vocês, a intenção de Jesus era provocar mesmo. Jesus fez aquilo para provocar, era a intenção dele. E aquilo que estava ocorrendo não acontecia todos os dias, não era todo dia que aquela situação estava ali. Você vai encontrar Jesus em outras passagens, ele indo no templo, mas você não vê Jesus derrubando banca nenhuma. E por que só nessa situação que Jesus derrubou a banca? Porque era Páscoa, era uma época, era uma data comemorativa, onde as pessoas, os homens deveriam pagar tributo. Os homens deveriam ir, ouvir de todas as regiões, fossem eles judeus, e eles chegariam ali no templo, para eles pagarem o tributo, eles tinham que trocar o dinheiro que eles tinham, por uma moeda de prata, que era a única moeda que era aceita como oferta ali dentro do templo. Mas não era necessário eles fazerem aquele câmbio ali naquele pátio, e as pessoas que vinham também de longe, ao invés de elas trazerem um animal, vamos supor que ela saísse de uma região distante, trazer o animal seria muito dispendioso. Então a pessoa chegava na cidade, era muito mais fácil ele comprar um animal ali na cidade. Então tudo que estava sendo feito ali era legal. Legal que eu digo era permitido, mas não naquela localidade. Mas quem foi que permitiu? Exatamente os oficiais. Aqueles vendedores estavam ali, e certamente os administradores recebiam comissão de todos os negócios que eram feitos. Por isso que Jesus ficou irado e disse: não façais da casa do meu pai covil de ladrões, porque aqueles homens que administravam aquela região, eles cobravam. De cada negócio que era feito, eles tinham uma porcentagem. Cada animal que era vendido, eles tinham uma porcentagem. Esse dinheiro de porcentagem não ia para o templo, ia para a mão dos administradores. Então ali já começava esses homens a fazer um rolo, onde eles deveriam estar louvando e se preocupando com a estrutura, estavam preocupados apenas com o bolso deles, e estavam com foco longe da presença de Deus. E o que Jesus fez com que aquelas pessoas que ali estivessem focassem mais uma vez em Deus. E é isso que a igreja tem feito, é isso que a palavra de Deus tem se esforçado para nos dar entendimento de que Deus, Ele exige de cada um de nós essa abnegação. O que é abnegação? Abnegação é quando você se coloca à disposição de Deus, está de uma forma íntegra, louvando a Deus.
E nós temos dito isso, às vezes as pessoas, elas se prontificam a estar na igreja, mas elas vêm de uma forma como se fosse no automático, habituado a fazer isso. É mais um culto, é mais uma cerimônia. E não é assim que o Senhor quer. Ele quer que quando você pensa em estar na igreja, quando você na tua casa estiver trocando de roupa, quando você estiver pensando em estar na casa de Deus, que nesse momento você já comece a focar, que você vai estar aqui para engrandecer ao Senhor. Não é uma noite comum, não é mais uma noite na igreja, é uma oportunidade que você e eu temos de engrandecer o nome santo do Senhor. E por isso que Jesus pôs para fora todos aqueles vendedores, porque eles não estavam respeitando um lugar que deveria ser um lugar de adoração. E nos dias atuais, muitos líderes têm feito da casa de Deus comércio. Infelizmente, muitos líderes que se dizem, eu nem vou falar o que se dizem, para não ficar tão declarado, mas vocês vão entender. Existem lugares que se vende vassoura abençoada, se vende rodo ungido, se vende tem tanta coisa que se vende. Tudo em nome de Deus. As coisas para Deus não são dessa forma, irmãos. O cristão não pode estar envolvido nesse foco, como se você estivesse vindo para a casa de Deus porque você quer fazer um negócio com Deus, como se a tua vinda aqui fosse com o propósito de você ganhar algo em troca. Esse tipo de liturgia, esse tipo de devoção, ela é contrário à vontade do Senhor. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus que exige. Eu comecei a falar isso desde o início. Deus exige. Ele exige o quê? Principalmente respeito a Ele. A casa de Deus não é casa e não é lugar de venda, não é lugar de exploração, não é lugar que você ou eu possamos estar de qualquer jeito. A casa do Senhor, mesmo que aqui não seja um templo, mas aonde está reunido o povo de Deus, ali tem a presença do Senhor. Então aqui, a partir do momento que nós abrimos essa porta, você e eu estamos aqui, o Espírito Santo está nesse lugar. Então é necessário que eu e você estejamos focados em adorar a Deus. Nós temos oferecido, irmãos, aqui o melhor. O grupo de louvor ensaia pela manhã, ensaia no sábado. Por quê? Porque eles entendem que não é de qualquer jeito que deve louvar a Deus. Para quem prega estuda, se prepara para trazer o melhor, porque para Deus não tem que ser qualquer coisa, para Deus tem que ser o melhor, e é assim que deve ser a vida de um cristão. Se você vem para a casa de Deus, você ofereça para Deus o melhor que você tem, o melhor do teu tempo. Então esteja atento àquilo que acontece na igreja do Senhor, se esforce para estar atento à palavra de Deus, faça um esforço para você estar focado aqui. É um pequeno período de tempo que não é seu. Quando você entra dessa porta para dentro, você está aqui para adorar a Deus. Você não está aqui para receber um produto. Eu não sou um produto. O grupo de louvor não é um produto. O grupo de louvor, assim como o pastor da igreja, nós somos servos do Deus vivo e oferecemos a nossa vida e o nosso louvor para a adoração de Deus. Entendo que nós não vendemos nada aqui. Nós oferecemos tudo o que nós temos ao Senhor. E Jesus exigia isso. Jesus confrontou os judeus, que deveriam ser os primeiros a zelar pelo templo. Eram aqueles que estavam explorando o templo. Como que uma pessoa sai de uma posição de adorador para uma posição de explorador? Num momento adoravam a Deus e no outro momento exploravam as coisas ali no templo. É porque faltou naqueles homens aquilo que falta também em muitas pessoas, que é a reverência. Muitos tratam as coisas de Deus de qualquer jeito.
tratam as coisas da obra de Deus ou o fato de estar na presença do Senhor de qualquer maneira. Tanto faz como tanto fez. Se você não entende que Deus, Ele é real, se você não entende que Ele é absolutamente bom, santo e precioso, se nós não respeitarmos a Deus, nós vamos respeitar quem? Se nós não adorarmos a Deus, vamos adorar a quem? A nós mesmos. Porque quando nós não dedicamos o nosso tempo ao Senhor, nós estamos dedicando exclusivamente a nós, ou aos nossos familiares. E aí nós estamos fazendo do nosso familiar, ou da nossa própria vontade, um templo. Você se torna o adorado, a tua família se torna adoração. Por quê? Porque algumas pessoas só fazem aquilo que dá para fazer. Para Deus é o último, para Deus é o que sobra, para Deus, se der tempo eu vou fazer outras coisas, talvez. Então, se você considera as coisas de Deus dessa forma, irmão, irmã, nós estamos pecando, porque o Deus que nós servimos é um Deus que exige, não é qualquer coisa. E para receber a iluminação, quanto mais você se dedicar, saiba que o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele vai nos instruindo cada dia mais. À medida que uma pessoa que ela se coloca na presença do Senhor, uma pessoa, ela oferece o melhor para Deus, ela oferece o melhor do seu tempo, o melhor da sua vida, o melhor dos seus anos para o Senhor. São anos que serão o melhor que você tem e o melhor que você vai poder lembrar. Quantas pessoas passam uma vida inteira fazendo as coisas para elas mesmas, e quando são encontradas, ou seja, quando encontram o verdadeiro caminho, às vezes já estão no final da vida, e não desfrutam dessa bênção gloriosa que é poder servir ao Senhor. Você está tendo a oportunidade de fazer isso, então faça isso, ofereça o melhor da tua vida para o Senhor, porque o Senhor Deus, Ele não é um marionete, Ele não é um boneco, que eu e você possamos enganar. O Deus que nós servimos, Ele habita em ti. Então, quando você pensa, Ele sabe o teu pensamento. Quando você pratica alguma coisa, o Senhor Deus sabe o que você tem praticado. Se você realmente é sincero, Ele sabe da tua sinceridade. Irmãos, Deus quer que o seu povo seja um povo transformado e transformador. O mundo está tão cheio de religiosos, e o religioso do lado que não é positivo, porque nós também somos religiosos, mas existem alguns religiosos que são cegos, como se Deus aceitasse qualquer coisa, como se para Deus tudo fosse válido, como não tem importância. Deus é o centro do universo. Jesus, Ele honrou o Pai em todos os momentos da sua vida. Jesus, Ele era santo. Jesus era perfeito. Mesmo sendo santo, mesmo sendo perfeito, Jesus honrava ao Pai. Ele orava a Deus. Jesus, quando ia no templo, Ele ofertava no templo. Jesus, quando estava reunido com seus discípulos, Ele estava ali nas cerimônias que eram oficiais. Jesus estava nas cerimônias oficiais. Em todos os momentos, Jesus mostrou que Ele respeitava e amava o Pai. E da mesma forma, nós também. Então Jesus deixou o exemplo. Esse exemplo de abnegação. Esse exemplo de adoração genuína. O Senhor Jesus, Ele zela pelo seu povo, Ele zela por ti, Ele zela por mim. Você foi chamado por Jesus, isso é um privilégio. Ele te chamou, Ele tem um propósito. O principal propósito para o qual nós existimos é para adorar a Deus, só para isso que Ele nos fez. Adorar a Deus. Nós podemos fazer tantas coisas, podemos nos dedicar a tantas coisas, e a grande maioria dessas coisas quase que sempre vão nos frustrar, quase sempre, irmãos, quase sempre vão nos frustrar, mas uma coisa eu te garanto, se você servir a Deus, você não vai ser frustrado,
Por quê? Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é absoluto. Jesus disse isso aos seus discípulos, Ele disse: aquele que não deixar pai e mãe por mim, não é digno de mim. Olha a exigência de Jesus. Certa vez um homem encontrou com o Senhor Jesus no caminho, e disse para ele, e Jesus aliás chamou, um dos homens e disse: olha, vem, segue-me. E o homem disse: olha, Senhor Jesus, deixa primeiro eu sepultar os meus pais, depois eu seguirei. E aí quando você ouve uma frase como essa, dá a impressão que aquele homem estava num velório, e Jesus estava exigindo que ele saísse daquele lugar para segui-lo, mas na realidade a linguagem daquele homem foi: quando os meus pais morrerem, eu vou te seguir, Jesus. Era isso que representava: deixa primeiro eu sepultar os meus pais. E aí Jesus disse essa frase: aquele que não deixar pai e mãe, mulher, filhos, por minha causa, não é digno de mim. Veja que o Senhor Jesus, Ele exige. Por que Ele exige? Porque Ele imita o Pai. Deus exigiu do Filho total abnegação, ou seja, Jesus era entregue ao Pai 100%, e Jesus também, Ele não queria aceitar menos. Para Jesus também é 100%, irmãos. Eu sei que para nós é difícil fazer isso, mas é a exigência dele, não é minha, é Ele que exige isso. Como eu disse para você, se você realmente dedicar-se, entregar a vida para Jesus, e você focar em agradar a Jesus, isso não quer dizer que você tem que abandonar a tua família, mas se por causa da tua família, a tua família exigir que você escolha entre ela e Jesus, escolha Jesus. Escolha Jesus. É isso que ele está falando. Ele não está falando que você tem que largar o seu pai, a sua mãe, a sua mulher. Ele está falando: se a tua mulher disser, ou você fica comigo, ou você escolhe esse Jesus, escolha Jesus. É isso que ele está falando. Porque vale a pena escolher Jesus. Vale muito. Por quê? Porque Jesus não vai te abandonar. As pessoas no mundo nos abandonam. As pessoas prometem muitas coisas e não cumprem. Não cumprem. Porque o homem é falho. Mas Jesus, Ele não falha. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele disse aos seus discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não vai te abandonar. Ele é fiel. Ele é fiel. A palavra do Senhor para você e para mim é: entregar o teu caminho ao Senhor. Se você ainda tem dúvida no teu coração, se esse é o verdadeiro caminho, se você ainda tem dúvida que servir a Deus você vai estar perdendo a sua vida, eu digo que perder é não estar com o Senhor. Aí sim você está perdendo. Mas estar com Cristo, servir a Cristo é ganho. É ganho, porque você está colocando a tua vida nas mãos do Senhor. E o que Ele promete para aqueles que seguem a Ele, Ele promete que nessa vida você será bem-aventurado. Por quê? Porque Ele promete bênçãos para você. Isso não quer dizer só bênçãos materiais, mas a bênção dele estar na tua vida. Sabe aquela situação que ninguém entende, quando o cristão ainda está feliz, quando todos estão tristes, amargurados, o crente ainda encontra alegria? Essa alegria que o mundo não entende, que Jesus quer te dar. É a alegria de viver para Ele. Como eu disse, os filhos nos frustram, os nossos cônjuges, certamente um dia ou outro vai nos frustrar, os amigos nos decepcionam, as coisas quebram, envelhecem, e aí se você depositar a tua confiança em fulano, em beltrano, em isso, em aquilo outro, você vai ficar frustrado, e Jesus não quer você frustrado. Jesus quer que você tenha Ele, e tenha alegria plena. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida, para a minha vida. Isso é para todos nós. Entregar os caminhos para o Senhor. Você pode até estar falando: mas eu sou batizado, eu já entreguei o caminho para o Senhor. É verdade? Você está mesmo seguindo a Jesus, fazendo a vontade de Jesus? Se você ainda continua fazendo a tua vontade, você não é seguidor de Jesus não, saiba disso, viu? Que quem segue Jesus faz a vontade de Jesus. Se você ainda faz a tua vontade, você segue a você mesmo. É mais um
dos milhares e milhares de pessoas que fazem aquilo que bem entendem, menos seguir a Jesus. E a palavra do Senhor para você e para mim é: Ele quer nada menos, nada mais do que 100% da tua atenção para Ele. É só isso. É só isso que Ele quer. Você tem 100% para Jesus? Sei disso. Jesus conhece o teu coração. Ele sabe o 100% que você tem dado para Ele. É Ele quem vai avaliar. Ele sabe da sinceridade e sabe o quanto que pode contar conosco. Eu quero agradecer a tua paciência de me ouvir. Nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de podermos estar juntos. Esteja conosco na próxima semana para ouvir mais uma palavra do Senhor. A palavra, ela vem para alegrar o nosso coração. A palavra de Deus, ela não vem para nos pisar, para nos amassar, mas ela vem mostrar o que é verdadeiro, o que é digno de confiança. Porque a palavra do Senhor, ela só fala aquilo que tem a ver com a vontade de Deus. E a vontade do Senhor, ela é santa, pura e verdadeira. Se você ainda não provou, experimente. Você tem tempo, você pode experimentar. Se você não gostar, pode desistir. Não tem problema. Não vai doer nada. Então entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E no mais, tudo Ele fará. Amém.